Porque se também todo dia o cara é cobrado, ele começa a fazer coisas que talvez no longo prazo não sustente. Ele vai priorizar o curto prazo, né? Para entregar número, né? Mas qual custo, né? Então, é pior, né? Na minha visão, se você está sendo apertado demais, né? E aí você se provoca a... E o varejo é muito isso, né? Cobrança dia a dia, né? Por venda. Sim. É imediatismo. É. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast. E hoje tá até grande aqui, tá difícil até de caber todo mundo na câmera. Temos vários convidados, temos 3 convidados aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E agora eu queria que vocês se apresentassem rapidamente aí, como a gente combinou antes, né? Porque senão a gente não vai ter tempo de conversar de tudo. Começando pela minha direita aqui, vai. Conta quem és tu. Meu nome é Enzo, sou gerente de e-commerce marketplace. Trabalhei aí em varejistas do Centro-Oeste, do Nordeste. E agora estou aqui em São Paulo, numa operação de marketplace. Boa, boa. E tu? Sou o Ricardo Carvalho, também já passei por alguns varejos, acho que uns 15 anos pelo menos já, né, dentro do varejo, e agora tentando empreender aí também um pouquinho. Tá tanto vivendo bem. na parte de tecnologia quanto de publicidade também. Boa. E esse jovem maravilhoso aqui na minha frente? São seus olhos, Patrick. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Ricardo, Enzo, bom estar com vocês aqui. Eu venho do mercado de tecnologia, 20 anos, os últimos 15 comércio eletrônico, passei pela Vetex por 8 anos. Em 2018 comecei a empreender e hoje estou na Maestra, né, uma prestadora de serviços, com pool de serviços ali em cima disso, várias tecnologias, né? E recentemente fizemos um movimento, agora a gente faz parte do Grupo Cadastra. Sim. Né? Então tem bastante novidade, bastante coisa rolando aí. Aproveitando esse gancho, cara, conta pra gente como é que é, porque você trabalhou na Vetex, que eu me lembro, quando a gente se conheceu, né, num carnaval. Mas foi um carnaval tranquilo. Olha lá. Foi um carnaval tranquilo. Olha a lembrança, deixa pra depois. Antes todo mundo pense besteira. Devagar Foi em sempre. família, né? Um carnaval em família, tranquilo, tranquilo. em Atibaia, tranquilinho ali e tal. E aí, de repente, cara, você saiu, eu lembro disso, né? Você saiu, montou a Omnicore cresceu, virou Maestra, e aí você faz agora você fez aquisição de algumas coisas, de algumas empresas, e de repente agora vendido para outro grupo. Como é que é essa trajetória, cara? Cara, é uma loucura, né? Uma loucura, né? Acho que antes de qualquer coisa é uma loucura, né? Bastante desafio, bastante coisa aconteceu. Mas, sintetizando, né? Trabalhei na Vetex por 8 anos. Anteriormente a Vetex já trabalhava com outra tecnologia, né, de e-commerce. E passei por uma série de departamentos, né? Uma série de funções. E por que não começar a empreender dentro do ecossistema que eu já conhecia há bastante tempo, né? No caso da Vetex, né? E daí surgiu, né, a primeira empresa, que foi o Omnicore, ali no começo de 2018, né, olhando muito para uma parte de professional services, né, algo que a gente já fazia de dentro da Vetex, né, e daí em 2019 já nasce a Maestra, já foi um movimento a partir de uma fusão, né, que a gente fez entre a Omnicore e uma outra empresa, fizemos um rename, um rebranding, né, e aí surge Maestra, e de lá para cá, né, nesses quase 5 anos, né, a Maestra faria, aliás, fez 5 anos, né, nesse mês agora de maio, né. Então a gente passou por uma aquisição de uma empresa de performance, né, olhando para a parte de tráfego pago, SEO, CRM, né, entre outros skills, né, e agora esse ano a gente foi brindado, né, com esse movimento, entrando numa estrutura muito maior, uma musculatura maior, através da Cadastra, né, então a gente está num momento bem feliz, bem satisfeito, né, porque a gente entende que tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa legal. E é um processo, eu não tenho ideia, cara, internamente é um processo grande, né? De fazer essa venda, aquisição e tal. Mexe muito na estrutura da empresa? É um processo muito minucioso, né? Não é um processo rápido, né? Quanto Geralmente tempo demora para fazer esse processo? No nosso caso, foi por volta de 7 meses. Tá. Né? 7, 8 meses para concretizar tudo, mas foi rápido. Tá bom. Né? Porque geralmente costuma durar até mais, né? Mas como a gente já tinha tido um primeiro contato no passado, né, as empresas já se conheciam de certa maneira, isso acabou encurtando o caminho, né? Mas é um processo muito minucioso, né, um processo de investigação, um processo de integração, um processo de entendimento, né? Isso até você dar as mãos e começar as auditorias, as famosas diligências e tudo mais, e aí advogado para todo lado, auditor para todo lado, vários temas, várias coisas. E o pós, né?
o pós-aquisição, como que vai ser toda essa integração, né? Seja de back-office, né? A sinergia operacional, né? Como que vai fluir isso daqui em diante, parceria, próprio marketing, né? Como a gente vai se divulgar, né? Para o mercado daqui em diante, né? Então, é bastante coisa, né? Posicionamento, né? Não é tão simples, né? Imagina. Chega a notícia, aconteceu uma fusão, uma aquisição, o que quer que seja, Por trás disso. Mas por trás disso tem sócios conversando, sócios discutindo, acomodando, né, interesses, desejos, né? Afinal de contas, quando a gente fala de sócios, né, são pessoas distintas, de criações distintas, idades distintas, com ambições distintas, né, desejos distintos. Como acomodar tudo isso, né? Verdade. Mas ao mesmo tempo é um grande aprendizado, né? Uma gestão de pessoas ali bizarra, né? Bizarro. Bastante paciência, bastante persistência em alguns momentos. Resiliência, todos os ênsias que você tem que ter numa parte como essa, né? Mas a parte boa é que aconteceu, né? Claro. E todos muito satisfeitos, acho que isso é o mais importante, e aprendizado para todo mundo. E para o mercado é uma coisa interessante também, imagino, né? Assim, quem é teu cliente, muda alguma coisa ou não muda muito? Não. Não, na prática... Muda positivamente. Tá. Né? Que agora ele tem acesso a uma musculatura ainda maior do que era Maestra, né? Sim. Então a gente está falando, Maestra chegou a ter 150 pessoas. Hoje a gente está numa estrutura com mais de 1.000 pessoas, quase 1.200 pessoas. Consegue oferecer mais né? coisas. Né? O portfólio de serviços é muito maior, né? Principalmente agora a Cadastra, né? Especialista super conhecida pela parte de performance. A gente fazia já performance, né? Mas eles são especialistas, né? Então é outro perfil de atendimento, outro perfil de framework de trabalho, outro ICP, né? De cliente, um cliente maior, né? E isso traz mais segurança, né? Já para os clientes que a gente tem, né? Para conseguirem, né? Subirem mais degraus, né? E além disso, aumento de alguns serviços, né? Olhando muito para a parte de dados, olhando para a parte de inteligência artificial, né? Coisas que a gente pensava, mas muito distante em ter em algum momento, mas quanto custa essa curva de aprendizado? Sim, né? total. E agora a gente tem um acesso imediato a isso, né? Legal. Então, e a Cadastra é conhecida, né? O Ricardo, ele trabalhou comigo junto na Polishop. A Polishop já foi cliente da Cadastra há alguns bons anos atrás. Você lembra disso? Bons anos, né? Fomos segundo cliente VTEX também. Acho que a gente estava conversando ali fora. Eu lembro, esses dias eu encontrei um cara que trabalhou com a gente. Falou assim, cara, a champanhe que era para lançamento da VTEX não foi aberto até hoje, né? Deu uma parceria. Porque na Polishop nós somos o segundo cliente. E aí o Mariano e o Geraldo, eles estiveram no escritório para fazer esse lançamento, para coroar. Daí no primeiro dia que era para lançar, o pessoal, não, dá rollback, não tô confiante. Daqui a pouco de novo, porque era uma mudança muito grande, né? Era grande. E aí eu acho que nesse mesmo período que aí a gente começou a falar de performance também, começamos a falar com a Cadastra para fazer gestão da conta. Eu lembro, cara. Na Novo Mundo também. Na Novo Mundo foi cliente Cadastra. Olha aí, ó, temos vários clientes Cadastra. Somos Cadastra. Né? Como é que é a história do Novo Mundo? Me conta, onde fica o Novo Mundo? Cara, Novo Mundo fica no Centro-Oeste, em Goiânia, né? Você morou lá? Sim. Na verdade, eu sou de lá. Eu não sabia. Sou de lá e entrei na Novo Mundo, na verdade, como gerente de marketing digital. E depois trabalhei ali na estrutura do e-commerce, né? Tanto na implementação também do e-commerce ali, da plataforma da VTEX. Que a gente tinha uma plataforma interna, então era um negócio bem arcaico, e a gente acabou se modernizando e aí foi quando veio toda essa estrutura da Cadastra. E trabalhamos juntos, né, Enzo? Trabalhamos juntos. Eu como VTEX e o Enzo lá à frente da operação. Envolvidos aqui. O mesmo crime. Crime do digital. Isso, cara. E é um varejista de eletroeletrônicos, né, ali do Centro-Oeste. É uma empresa bem grande, tem em torno de 150 lojas físicas. Quando você entrou, já existia o e-commerce ou você viu o e-commerce nascendo lá? Não, ele já existia, só que ainda bem embrionário. E foi quando a gente foi estruturando do zero ali. Do zero não, né? Porque já existia, mas eu digo assim, muitas estratégias novas, né? E até mesmo a estrutura de time a gente montou completamente diferente do que era, né? Então... Você falou que tinha mais de 150 lojas físicas, né? Isso. Como é que era esse... Existia um conflito entre canais nesse sentido? Foi bem naquele início, né? Essa parte é boa. Quando a gente começa a falar de Omnichannel, né? Foi bem no início ali, existia bastante conflito entre canais. Os próprios vendedores de loja falavam, não compra ali não, porque esse site aí é enganação e tal. Tinham bastante
conflito, na verdade, ali entre as áreas, porque o vendedor tinha meta para bater e tal, e era bem difícil você fazer essa gestão. Mas depois a empresa conseguiu colocar ali metas, estabelecer metas também para o digital, né, e abrir um omnichannel ali. O digital como estratégia até de levar a gente para a loja física. Né? Exatamente. Então, compre e retire na loja, Isso, esse tipo de coisa, né? Então, aí foi quando a coisa começou a melhorar, mas no início da operação ali foi bem complicado esse conflito aí entre loja física e o digital. É uma coisa que eu estava até conversando contigo, né? Regionalização, né? Uma coisa legal pra caramba de a gente conversar. Porque, pô, você teve uma situação de trabalhar no Centro-Oeste, ali em Goiânia, né? Goiás. E depois você foi pro Nordeste, né? Você trabalhou na Ibite, que é em Fortaleza. Isso. Cara, é muito diferente vender lá e aqui. Você tem... eu costumo dizer que no Nordeste ali acaba tendo um pouco de um bairrismo ali, o pessoal acaba comprando de empresas locais, né? Então, quando eu estava na Novo Mundo, eu não tinha essa ideia. Então, é muito diferente, assim, porque a gente tentava vender bastante para o Nordeste, falava, pô, a gente tem loja lá, mas o negócio parece que não vai e tal. E quando você vê um varejista que é de lá e performando muito bem, né? Enfim, o pessoal compra a ideia de lá. Então, há uma diferença, assim, de cultura mesmo, né? Que as pessoas dão preferência para as empresas que são de lá. Boa. Você também teve essa experiência, né? Sim, eu acho que esse é um ponto bem interessante, cara, porque eu trabalhei na Le Biscuit e quando eu fui para esse projeto, a gente tinha uma referência de Polishop, né? Então, se de norte a sul você falar de Polishop, todo mundo conhece. Quando foi Le Biscuit, eu fui pesquisar sobre a empresa, falei, deixa eu olhar esse negócio. E quando você olha o tamanho da empresa, uma Le Biscuit é do mesmo tamanho de uma Polishop. Em termos de loja, quantidade de lojas, faturamento, você fala assim, cara, olha o nível que é o marketing do negócio, né? Como que a gente não olha para Norte e Nordeste. E quando eu cheguei na operação, eu vi algumas barreiras interessantes. As pessoas do Norte e Nordeste querem comprar de outras lojas, mas qual que é o problema? O custo do frete. Então, um móvel que você encontra com um preço bom, quando você vai colocar no carrinho, até eu comprei um apartamento em Salvador, para mobiliar lá, eu prefiro comprar de lá, porque o custo do frete é R$300 e demora N dias. Pô, para um produto de 1.000, para pagar 300, sei lá, um item de linha branca para você comprar, você paga 200 e pouco, isso aí muda totalmente a diferença. Eu prefiro comprar lá, pago R$20 no frete e resolvo o meu problema. Você ganha no preço, às vezes na negociação você troca pelo frete. Exato. Então acaba sendo ineficiente, né? Aí por isso que, aí lá, principalmente em Salvador, né, tem uma marca, ela chama Ferreira Costa. É exatamente igual uma Leroy Merlin aqui, tanto que Leroy abriu agora, recente lá. Então tem marcas que você não percebe, que já estão no Norte e Nordeste tomando conta do mercado, porque muitas empresas não estão identificando as barreiras de entrada. Então, lá você tem G Barbosa, e aí o grupo, se não me engano, pertence ao Seconsud, né? Seconsud é gigante. Aí, putz, por que Seconsud está olhando para ali? Porque tem barreiras de entrada, né? Eu acho que esse cenário era para a Polishop, né? Quando importava produtos da China, trazia o container, porque se eu comprar um item da China, demorava quanto tempo para chegar? Hoje, 10 hoje é muito dias. rápido, né? Mas lá atrás era isso mesmo. 10 dias para chegar, o custo do frete é ridículo, talvez mesmo o frete que aqui, e aí você tem concorrentes diretos. Então, assim, tá muito global, né? Então, um produto da China ou para o Nordeste, se você não consegue ler esses insights, essas micro particularidades do negócio, você não consegue ganhar escala. E aí é onde você vê essas grandes marcas que, para quem está no Sul e Sudeste, acha que tem uma grande barreira, mas não. A grande barreira lá é o frete, é o tempo. O cara precisa ter uma logística, né, que faça sentido ali para a região, né? Na época não existia essa logística, assim. Então era eu acho que é um bom ponto, porque levava-se bastante tempo para poder entregar lá e, pô, o cara às vezes precisa daquilo ali para... Teve uma vez que quando a gente instalou um CRM, para testar, na verdade, estava na época lá trabalhando com gente, comigo, né, porque depois eu acabei saindo. Mas a gente fez um teste, né, para entender o que é que acontecia com os clientes, para entender quem são os clientes, né? Porque também, por muito tempo, os varejos não deram a mínima pro cliente, né? E, tipo, quem são as pessoas? Quem é a minha base? Não, vamos adquirir, né? Tava mais barato naquela época, né? Fazer mídia e tal, aquisição era mais tranquilo. Então, fazer gestão de CRM sempre foi um negócio meio distante, né? Sim. Não, eu tenho a base aqui. Não, mas o que você faz com ela? Não, nada. Mas
Mas tá lá. E aí a gente resolveu, falou, vamos cruzar as bases, vamos cruzar a base de televendas com a base de loja, com a base de e-commerce. E vamos mapear o que está acontecendo com esses clientes. E a gente foi descobrindo que, por exemplo, né, com a ferramenta que a gente colocou no e-commerce, eu conseguia mapear eventos, né, e eventos de específicas pessoas que já estavam mapeadas. E a gente percebeu que tinha um comportamento de norte e nordeste que acessavam o site, abriam e-mail marketing, vinham de campanhas pagas, faziam de tudo para encontrar a Polishop. Só que aí não compravam, né? O produto não chegava nunca. Por quê? Porque o prazo de entrega era 25 dias. Então esse cara, ele usava todo o mecanismo do digital para conhecer os produtos, para entender mais sobre aqueles itens, e ele ia até uma loja física para comprar. Só que sem a inteligência de um CRM, de uma... Eu faria o que com esse cara? Nunca mais mostraria nenhum banner, não mandaria mais e-mail, e aí eu tava levando esse cara para a loja, cara. Então, a omnicanalidade, ela sempre existiu, né? Eu até falei isso no outro episódio, que antes a gente não tinha opção, a gente ia num único lugar porque só tinha loja física. Por mais tímida que fosse, né? Agora, quando abriram a oportunidade de você comprar pelo televendas, você começou a ligar. Aí te deram um e-commerce, você começou a usar o e-commerce também. Só que agora o cliente, ele decide. Eu vou começar minha jornada aonde eu quiser e vou terminar aonde eu quiser. Por onde vocês passaram? Vocês conseguiram enxergar que a gente está muito perto ou muito distante desse mundo ideal da omnicanalidade? Pode ficar à vontade aí, é uma pergunta... Não, são vários termos, né? Vários. Omnicanalidade, omnichannel, Sim. unified commerce, Yeah. uma série de coisas aí. Palavras que vão surgindo, né? Mas quem de fato é omnicanal, né? Eu acho que tem muitas iniciativas, tem muitas empresas que já estão rodando. Mas o que é ser 100% omnicanal? Acho que no final a gente está falando de experiência, né? Ok. A gente tem o cliente, que é quem está no centro, né? Que tem uma necessidade e a gente tem que atender essa necessidade, né? O varejista tem que atender essa necessidade independente do canal, né? Não adianta eu atender, por exemplo, pelo e-commerce, pela loja física, mas se o cliente for na loja física falando que viu no e-commerce, você não tem nenhum dado dele, sendo que ele já comprou em algum momento no e-commerce. Verdade. Mas chega na loja física, ele tem que passar pela experiência novamente, de falar quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os desejos e tudo mais, né? Então acho Tem que fricção ainda, né? Tem muita fricção. tem um ainda. pouco de fricção, né? Pouco não, né? Tem bastante fricção ainda. Tá melhorando, Aham. né? Naturalmente, os últimos 2, 3 anos. Enxergo que evoluiu bastante, né? Mas tem muita oportunidade, né? Muitos se declaram, né, como omnicanais, mas Na prática. na prática, No dia a dia ali, quantos são? né? Tenta devolver um produto que você comprou no e-commerce na loja física, Exato. né? Porque pro cliente é meio óbvio, né? Você fala assim, cara... E a gente é cliente. Eu lembro que... Eu gosto de fazer esse paralelo. Fala, cara, a gente também é cliente e a gente quer fazer as mesmas coisas. Só que quando a gente tá vestindo a camisa da nossa empresa, a gente meio que... Não, os clientes lá estão querendo fazer isso. Não, mano, é você. E é uma linha tênue, né? Por mais que você não tenha um processo definido para devolver esse produto na loja física, né? Mas como você vai se posicionar com o cliente, né? Você Sim. vai apoiar ele, você vai ajudar ele, mesmo que não tenha um Exato. processo? Ou você vai simplesmente falar para ele, não, liga no saque. É. Aí deixa de ser uma experiência legal, né? Pois é, pois é. Cara, no Marketplace, que é onde você tá hoje, né? Como é que é essa experiência? Porque você ainda tem um agravante, né? Que você está vendo um produto que você não tem, é um seller, é um terceiro que está vendendo lá dentro. Como é que você faz esse relacionamento do cliente? Hoje a gente tem mais de 40 lojistas, né, comercializando dentro da nossa plataforma, são 150 mil produtos. Mas não é uma tarefa fácil, porque cada lojista tem uma plataforma diferente de relacionamento e tal. Então, assim, a gente tem pessoas para tratar justamente isso aí. Claro que a gente tem tempo de SLA ali em contrato, inclusive, com esses lojistas, né, para poder fazer o atendimento dessas demandas, mas é um contato humano mesmo de saque com o saque do lojista, né? Então é isso que faz o dia a dia mesmo da operação acontecer. O cliente que compra no Marketplace, ele tem a visão de que ele está comprando de quem? Ele tem a visão que ele está comprando do lojista, né, que está lá vendido e entregue por fulano de tal, mas quando ele vai também abrir alguma reclamação, ele abre no nosso site, né? Porque ele comprou dali, bom. né? Então e aí a gente que faz esse intermédio aí com os sellers, né? Boa, boa. E qual que é o grande desafio que você vê hoje? Assim? Cara, eu acho que a questão de manter a qualidade, por ter muitos lojistas, né? Manter a qualidade de atendimento é um negócio complicado, porque você acaba tendo ali Reclame Aqui, que
teoricamente não é seu, Ah, mas você tem que resolver, porque o cliente é seu, né? Então você precisa resolver essa situação e não é simples, cara. Não é uma tarefa como fácil. balizar, né, todos os parceiros ali, né, num atendimento, uma maneira humanizada que seja Exatamente. mínimo razoável. Você balizar isso aí, cara, manter uma qualidade no nível de serviço ali é um negócio bem desafiador. Quais são os maiores desafios hoje, né, que vocês enxergam pro e-commerce, cara, olhando para frente? Eu acho que o primeiro é balizar os e-commerce em termos de, cara, o cliente, você é um cliente. Você pode fazer a mesma experiência dentro da sua loja. E acho que até na pergunta anterior, né, como que a gente identifica se estamos longe ou perto. Acho que está muito perto quem já está olhando há muito tempo para isso, e quem está começando, cara, está muito longe. Porque eu já tive esses dois cenários, né? Então, tem empresa que está há 50 anos no mercado, mas vinha muito do off. Quando eu começo a olhar para o on, assim, mas está muito longe dessa questão de que, cara, resolve o problema do cliente, fideliza ele, resolve a dor dele. Então, eu tenho casos de marketplace, né, de que o cliente comprou um vestuário, confecção, só que o meu seller, ele não aceita troca, sei lá, de biquíni. Ele não aceita a troca, mas na minha loja eu aceito a troca. Então, eu tenho que acatar o que está dentro da minha loja e vou resolver um problema com o seller, para ele se enquadrar nas regras do negócio. Só que quando você olha, tipo, é do mesmo segmento, talvez seria um concorrente, eu preciso atender o cliente, vamos resolver um problema na experiência, para que seja fácil, né? Recentemente eu comprei itens não sei se pode falar o nome das empresas aqui, comprei itens na Dafit, tem a parte boa e a ruim, né? Comprei, aí calça, tamanho tal. Aí recebi, só que era tamanho tal dos Estados Unidos. Não tinha nenhum lugar. Eu comprei 3 calças, uma Brasil e 2 fora, marca americana. As 2 aqui tava com o tamanho dos Estados Unidos, W, né, na numeração. Eu falei assim, cara, mas como assim, né? Aí veio o feedback. Eu falei assim, vou me preocupar em mandar um feedback. O feedback, nas operações onde eu passei, para mim ele é a informação mais importante. A pessoa está me falando qual que é o problema. Tem gente que fica puto com o negócio. Não, cara, aproveita. Porque tem um monte de gente que está desistindo e não está te dizendo, nem te dando um sinal por que está desistindo. O cara que está te dando feedback, leia, isso aqui é valioso. Conversa com esse cara, liga para ele, dá um cupom, porque ele está te falando, estou com um problema aqui na sua loja. Sim. Não, tá mais fácil de identificar. Do cara, uma solução que está te ajudando, né? E não ficar assim, meu cliente está reclamando. Não, aproveita. E isso que é importante. Então, essa questão de estar longe é muito quando você olha e entende que a jornada do cliente está fácil, o cara só quer comprar, aproveita. É igual nós aqui, se adicionar um item no carrinho, passou meia hora, eu vou cuidar das minhas coisas, esqueci, nem quero mais, ou vou deixar para outro dia, perdi. Agora, justamente porque a experiência tem que estar muito fácil. Não adianta, já peguei a loja que tem aqueles overlay no checkout, mais cupom e não sei o que, cara, esquece. Acaba virando uma gincana para comprar, né? Se você facilitar a vida do cara... Fica difícil. Porque você perde tanto tempo para fechar, às vezes o botão de fechar não funciona, o pessoal faz aquele UX ruim que você tem que ir com a unha para fechar o negócio e até desiste. E é no celular, né, cara? Tá todo mundo no mobile, né? Não, e aí o teste, normalmente, o pessoal abre o desktop, né? Falando, o que você acha do meu site? Esquece, 90% não tá aí. Nossa, uma vez eu fiz uma crítica. Em geral, né, quando as agências fazem o lançamento de um site, de um cliente e tal, eles colocam lá um baita de um post no LinkedIn e aí é a tela de um computador. Aí eu falo, gente, 85% dos acessos não está no computador, é o celular. Você tem que mostrar como é que ficou o layout no telefone. É isso. Como é que tá a experiência de compra no celular? Vocês acham que a gente acertou? Ou ainda tem muita coisa para fazer? Eu acho que ainda está, no Brasil, ainda está muito distante de uma experiência interessante, cara. Você vê alguns aplicativos com experiências bem interessantes. Essa é a minha outra pergunta. App ou web, né? Web mobile. O que é melhor fazer? Isso é uma pergunta de vale milhões, porque o investimento num app é grande. Eu acho que depende do tipo de operação, né? Se você, no meu caso ali, é super interessante porque são produtos de saúde, você tem uma certa recorrência e tal. Agora tem outras operações que não necessitam de uma certa recorrência, eu acredito que não vale o investimento. É claro, tem que estudar cada caso, mas eu acho que a experiência do app ela é bem mais interessante do que a do responsivo. Web, né? Mas, enfim, vai também da questão de desenvolvimento, né, de cada
do WebView, né? Eu acho que o app ele tem muito mais musculatura, de fato, do que um WebView, né? E ele dá liberdade, né, para customização e tudo mais, né? Mas eu acho que falando do app, os dados estão aí, né? A maioria do tráfego ainda é pelo app, né? É pelo mobile e assim por diante. Mas ainda é muito subestimado, né? Então ainda não é tratado como um canal à parte, não é tratado com as suas... como deveria ser tratado, né? Pensando na pessoa, a pessoa que está indo para o seu trabalho mesmo, que está no transporte público, que está pesquisando alguma coisa, ter praticidade, ter velocidade, né? Ter alguma coisa customizada para ela. Eu acho que a gente está num momento que tem muitos dados com relação ao mobile, né? Umas poucas práticas, né? Claro que tem um ou outro player, naturalmente, né? Navegando bem por aí, né? Mas olhando para o todo, eu acho que ainda tem muita oportunidade para crescer, de fato, né? Acho que até complementando, acho que a gente tem os dois lados quando olha para o varejo, né? Tanto na gestão quanto de tecnologia. Eu acho que a gente tem muita tecnologia e aí é difícil saber o que casa com o que. Falo isso porque recentemente eu fiz o lançamento de um app. Pô, legal, você conseguir escalar rápido o app porque a gente fez um trabalho forte em lojas, divulgou e instalou. Só que depois você entra numa seara, né? Como começar a segmentar o público? Para todo mundo aqui não receber chuteira, para todo mundo aqui não receber camiseta do Palmeiras. Putz, eu preciso de um CRM. O CRM tem que conectar com o app. Eu tenho... Assim, começa uma complexidade, aí a empresa que faz o app não conecta com a empresa do CRM, você já começa com o gap, aí você vai trocar tecnologia, você vai desenvolver interno, você começa a entrar nessas particularidades, tem dificuldade para achar o prestador de serviço para olhar só para o app. Exato. Seja o tráfego pago, seja o que for. Mas você encontra essa dificuldade. E aí, imagina para a pessoa que está entrando, ou o gestor, ou a própria empresa que está olhando para esse negócio e começa a colocar essas prerrogativas dentro do negócio. Sim. Então, assim... já conversei recente até com algumas empresas que já trocou de tecnologia 3, 4 vezes. Falei assim, cara, o problema não é trocar a tecnologia. O site está bonito, atende, mas precisou orquestrar. Tem que ter um line-up assim já traçado, né? Sim. É igual fazer uma construção, cara. Não adianta só falar, eu quero essa casa aqui, tá pronto. Não. A Arca de Noé, né, eu gosto muito de compartilhar sobre esse texto, né, da Arca de Noé, na MBA fala muito sobre isso, que precisava construir a arca, né, aí não sabia construir a arca, falou assim, não, preciso de RH, preciso do marceneiro, e o tempo foi passando, até que chegou o dia do dilúvio e a arca não estava pronta, mas o RH estava cheio de gente para contratar, e os projetos no digital, seja ele qual for, é muito isso, né? Você precisa ter uma visão de médio e longo prazo, porque hoje você pode pegar qualquer tecnologia, qualquer uma. Se a gente listar aqui, vocês trabalharam na VTEX, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fala assim, tem N tecnologias, mas qual que é o propósito? O que eu quero para a empresa? E que vai de encontro com o que a gente estava conversando lá no café, né? Que será que eu preciso ter uma velocidade tão grande também de adoção às tecnologias? Porque tem a desculpa principal de não está vendendo. Não, a culpa é da tecnologia. Que eu acho que entra muito numa questão de o que eu preciso versus o que eu desejo. Ok. E às vezes coloca-se na frente o que eu desejo sem saber o que se precisa. Okay. E aí se torna um problema. Né? Porque botar a culpa na plataforma é fácil. Né? Falar, não vende porque a VTEX não funciona, porque a Magento não funciona, porque... mas você está usando direito? Né? Eu lembro que essa foi uma pergunta quando eu assumi o e-commerce, que também, né, a primeira coisa que se faz é ver aí se as tecnologias que a gente tem, se elas são as melhores, né? E se a gente precisa trocar alguma coisa ou não. Então é a primeira coisa que se faz quando se troca de gestão, né? O gestor novo, ele fala o quê? Peraí, que eu vou trazer tudo aquilo que eu conheço. Queria uma tremedeira já no prestador de serviço. Não tá vendendo porque isso não funciona, né? E uma das coisas que eu fiz foi criticar, entender, chamei a VTEX na época e falei, VTEX, vamos lá, cara. O que a gente não tá usando da plataforma que deveria estar usando? Aí os caras listaram lá um monte de coisa que a gente não fazia, então vamos fazer. Aí, ao invés de fazer isso, troca-se. Nem se discute, nem se conversa. Não, eu preciso ter o melhor CRM. O cara é desse tamanho. O cara não vende 1 milhão por mês no e-commerce e já quer ter o melhor CRM. Você não tem nenhum. Por que você quer ir para uma Salesforce, por exemplo, porque você vai gastar uma bala de dinheiro, que é incrível, mas... E aí, será que você precisa disso? Ou você está indo na onda, né? Não tem mão de obra qualificada para operar, cara. Exatamente esse é o ponto. E eu acho que você tem que, nesse line-up, quando você constrói, principalmente falando de varejão mesmo, tipo, cara, você consegue fazer... Acho que a gente veio de uma escola, né, onde o João falava muito isso, né? O seu desafio é fazer muito investindo pouco.
E isso aqui é característica. No final do mês eu tô olhando, cara, o que tem no DRE, como que tá o EBITDA, não é tecnologia, se ela é bonita ou não, é resultado. E a margem do varejo é muito apertada, né? Então, Não sobra muita coisa. Não né? sobra. Então, cara, você tem que... Qualquer patinada vai mexer na última linha. Exatamente. Bota online. Eu lembro que quando eu fui conversar com o Enzo recente, né? Eu tô falando com ele já tem uns 2 anos, né? Pra gente fazer negócio, né? Aí... Olha as críticas. Ele falou, Olha só, ao vivo. Ele falou, cara, é que ele tem uma visão muito legal, porque ele falou assim, eu preciso olhar no meu DRE se cabe, se eu consigo trazer isso pra dentro. Isso não é uma visão normal. Não é. Mas deveria, né? Entendeu? Uhum. No nível do gerente, do gestor, do diretor do e-commerce, geralmente nem se sabe, né? Não se tem acesso a essa informação. Então, eu acho também que isso é uma falha, né? E eu acho que assim, na empresa que eu estou é marketplace, né? Então, assim, se o varejo já tem margens muito apertadas, o marketplace tem margens ainda mais apertadas. Conta pra nós, cara. Porque assim, a visão que a gente tem é que, pô, o cara cobra 25% de comissão. E não tem dinheiro? Como é que é isso? Cara, assim... Não tem margem. Eu acho que assim, tem muito investimento em plataformas, sistemas, mas o custo de aquisição é muito alto e tem aumentado cada vez mais. Porque da pandemia para cá, você acabou abrindo muitos e-commerces, muitos marketplaces. E aí, para ficar competitivo, os marketplaces até mantiveram ali o take rate, alguns subiram, os que já estavam muito bem no mercado. Mas o custo de aquisição acabou ficando muito caro, com o investimento em mídia de performance. A inflação, né? Da Inflação, palavra-chave nos exatamente. últimos anos explodiu, né? Exato. Então, assim, custo pessoal também, enfim. Então, assim, para ter uma operação de marketplace, você tem muitos custos, aí você cobra ali, no meu caso ali, a gente está entrando agora no mercado, tem 1 ano e meio praticamente de operação, você acaba tendo um take rate um pouco mais barato para poder atrair novos sellers e tudo mais. Então, acaba que, de última linha, você acaba ficando bem apertado, né? Então, é muito difícil, cara. É um desafio bem grande. A mentalidade do projeto, por exemplo, é uma mentalidade de que temos tempo para chegar no ideal, né? Ou, cara, tem que dar lucro no D0 e já tem que dar não sei o quê, ou tem esse espaço, esse tempo de maturação? Eu acho que assim, toda empresa busca o lucro o quanto antes, né? Sim. Entrar num break-even ali o quanto antes. Mas a gente tem um tempo para trabalhar, para maturar o projeto. Acho que a empresa tá comprada com isso, sabe? Porque isso também ajuda a você destinar a sua inteligência de estratégia, né? Porque se também todo dia o cara é cobrado, ele começa a fazer coisas que talvez no longo prazo não sustente. Ele vai priorizar o curto prazo, né? Para entregar número, né? Mas qual custo, né? Então, é pior, né? Na minha visão, se você está sendo apertado demais, né? E aí você se provoca a... E o varejo é muito isso, né? Cobrança dia a dia, né? Por venda. Sim. É imediatismo. Né? Mas será que não é uma questão cultural, assim? Porque falando-se de e-commerce, né? A gente fala muito, pra gente é algo super natural, né? Gente, mas... Meados de 2000, né? Que se fala que começou ali, B2W, Americanas, Walmart. São 20 e poucos anos de e-commerce, digamos assim. Mas existe muita imaturidade, é uma questão cultural ainda, tanto do cliente, né, quanto do próprio fornecedor. Né? A gente tem que assumir isso, a gente está aprendendo junto, né? O modus operandi vai evoluindo e tudo mais. A pandemia ajudou muito a acelerar isso, né, de certa maneira, né, no forceps, né, digamos assim. Né? O cliente que não queria estar no e-commerce ainda, tinha flertado em algum momento, mas não entrou por qualquer motivo, acabou vindo, né, por conta do lockdown e tudo mais, e as empresas tendo que se preparar para um crescimento repentino de 50%, 60%, 100% em alguns casos, né? E aí demanda mão de obra de última hora, mão de obra qualificada, uma série de necessidades, projetos que antes demoravam X meses para subir, surge a necessidade de subir em 1 mês, né? Quanta coisa deixou para trás, né? Tanto que o pós-pandemia mesmo bateu os recordes, né? Recorde atrás de recorde de loja nova, mas também muitas recuaram, não existem mais, né? Muitas ficaram pelo meio do caminho. E quando a gente olha para varejo, né? Vamos tirar o B2B dessa história, né? Vamos tirar um pouco o marketplace também. Mas se fala de B2C, a gente está falando de um varejo com 12% no e-commerce, mais ou menos ali, né? Dizem entre 11, 12, 13, né? Alguma coisa nesse sentido. É muito pouco. Tem muita oportunidade, né? A gente já aprendeu muito
né? Mas tem muita coisa ainda para culturalmente todas as pontas, né? Todos os stakeholders se prepararem, né? Mas eu acho que a notícia boa pós-pandemia é que eu sinto que a régua está subindo, né? Eu acho que o cliente ele sabe melhor o que ele precisa, ele consegue pedir melhor, ele consegue explanar a dor que ele tem de uma maneira mais clara, né? Assim como o fornecedor está se preparando, né? Para atender um cliente de uma maneira, um tailor-made, digamos assim, né? Uma maneira customizada pelo seu nicho e tudo mais, em vez de colocar simplesmente numa esteira de atendimento, sem saber as particularidades, os nuances de tudo isso, né? Acho que isso é um ponto bem interessante, né, desse tailor-made, porque muitas operações, eles se adequam à tecnologia, à operação à tecnologia, né? E esse é o maior problema, porque às vezes essa tecnologia não atende uma necessidade, uma estrutura que já tem na empresa. Então, durante a pandemia, ou foi pelo amor ou pela dor. Muitas foram pela dor, muitas. O Lebisco mesmo foi pela dor. Tinha um projeto, estava ali todo o deadline para lançamento, daqui a pouco tem que subir. Putz, vamos colocar Millennium. Tem que colocar Millennium no meio. Ah, tem Manhattan, que era na Riachuelo, tinha Manhattan, não sei o quê. Como que vai fazer? Eu senti isso claramente na pandemia. Clientes que estavam no nosso pipeline, que a gente tinha falado 6 meses antes, 1 ano, não é o momento, que estavam flertando ali, tinha resistência, né? A pessoa do board ali do físico, a resistência com o digital, tal. E, pô, preciso subir isso num mês. O que a gente faz para isso? Me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não tenho receita. Deve ter dado um boom, né? Deve ter dado um boom na Maestra nessa época de pandemia. Cara, deu, mas no primeiro mês não foi diferente pra gente não, né? Porque no primeiro mês também, lockdown, todo mundo deixou também de pagar, né? Porque é uma interrogação para todo mundo, né? O que vai acontecer? E pra gente foi financeiramente, pô, e agora? O que vai acontecer? Né? Mas a gente estava bem preparado, bem planejado, né? E no mês seguinte já veio esse boom, né? Então aumentou a demanda pra caramba, e daí surgiram novos desafios, né? Que é compor time qualificado de maneira rápida, diminuir o tempo de projeto, né? Explicar para o cliente que o que ele precisa é importante, mas talvez ele tenha que esperar 6 meses. Quanto dinheiro ele vai deixar na mesa, né? Se ele esperar até 6 meses para botar uma loja no ar. Então surgiram novos desafios, né? E a gente vem se adaptando até agora, né? A pandemia não existe mais, né? A gente não fala mais nisso, né? Quiçá que ainda tem o Covid por aí. Mas ainda tem muitas coisas, né? Que o mercado de prestação de serviço para comércio digital ainda está ajustando a casa. Acho que o próprio varejo também, cara, porque a gente não está explodindo de vender no varejo. Não tá. Não tá. Então, assim, a gente teve um crescimento por conta do momento, aí em 2023 se falava, não, cara, o ano que vem vai ser melhor. E esse ano tá difícil. Tá difícil. 22 já começou assim, né? Cara. Então, eu vejo que, assim, eu vi recentemente ali um relatório da Conversion, né, falando sobre crescimento, e-commerce e tal. Cara, março desse ano teve um crescimentozinho, mas que não foi nem perto do ano passado. E abril já foi uma retração absurda. Absurda. Então, assim, já escutei também que talvez agora, em maio, as coisas estejam apontando melhor. Aí vocês podem me dizer aí o que vocês estão vendo do mercado. E, cara, o que vocês estão olhando para frente, assim, segundo semestre, cara? Vai ser melhor ou a gente vai amargurar um pouquinho ainda também? Eu divido em 2 momentos, assim, né? Se é que dá para dizer pandemia e pós-pandemia, né? 20 e 21 foram anos... uma loucura, né? Acelerou para todo mundo, para nós como agência, como consultoria, foram anos incríveis, né? Mas 22 a gente começou a ter que readequar, né? E eu sinto, né, com muitas pessoas que eu converso de mercado, tudo mais, varejo, assim como prestador de serviço, 22 e 23 foram anos difíceis, né? Houve uma puta retração, tal, não acho que é nesse caminho, mas a gente ficou mal acostumado, né? Por outra perspectiva, né? Então, antes da pandemia, crescia-se a 12%, 14%, 15% ao ano. A pandemia chegou a crescer, teve um ano, acho que foi 2020, cresceu 40%, né? Sim. Se prepara, tal. Em 22, já voltou aos patamares anteriores, né? 12%, 13%, 14%, mas em cima de um volume muito maior, o que é muito legal. Só que a velha história do bom gosto não regride, né? Exato. Então, a gente ficou mal acostumado. Pode ser. Né? Tanto prestador de serviço com relação a novos projetos, novos leads e tudo mais, quanto varejista com relação a 23 cresceu 5%, 5%. Em relação a 22 e 24, sei lá o que vai acontecer. O que fazer? Vocês têm alguma coisa que vocês estão olhando como consultoria no dia a dia da empresa?
você está com um negócio novo, né? Tudo que você faz agora, você cresce, né? Exatamente. Então meio crescendo que, bem. ok, né? Tá bom para você? Tá bom para mim. Mas a gente tem um plano desafiador aí até 2026, porque é o que eu te falei, a gente tá perseguindo o break-even aí, né? Tá. Então, mas é um cenário interessante para nós. Boa. Eu acho que quando a gente olha para o varejo, você tem dois cenários, né? Se você olhar para a tecnologia, você precisa tomar cuidado porque essa conta aqui sobe. E aí agora, para varejista mesmo, é preciso olhar para o cliente. Precisa resolver essas entranhas de que a experiência do cara, tipo o físico online é a mesma coisa. Teve momentos, né, acho que da experiência que nós tivemos, e eu acho que isso é uma das coisas que eu levo para as operações, de que online ele vai vender, mas ele é uma parte da experiência do cliente. É um catálogo. Ele pode iniciar aqui, tá com o celular aqui agora, e nós mesmos fazemos isso. Às vezes eu estou no shopping, olho aqui o produto, não tem mais barato em nenhum lugar, vou comprar aqui. E tá tudo certo. Ele faz parte dessa jornada do storytelling, né? Agora precisa adequar e tirar essas entranhas. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez há muito tempo, eu acho que já supriram essa barreira na Magazine Luiza, onde eu ouvi a seguinte frase, né? Pô, você está comprando do online, né? Do online é outro preço, é outra coisa. Eu falei, cara, eu tô comprando do CNPJ do Magazine Luiza, não tô comprando de outra loja. Então, assim, naquele momento aquela barreira era pesada, mas tem empresas ainda com essa mentalidade hoje, né? Então, dessa prática. E no final, a dor é igual a nossa aqui para todo mundo. Nós somos consumidores também, né? Então, acho que aquele raio-x, né, de que antes tinha um cliente e a loja, que hoje agora está no nome de chain, o cliente está no meio, ele precisa resolver o problema dele em qualquer parte do ecossistema, né? Então, acho que levar solução, acho que apresentar o produto. Muitas vezes, eu acho que o varejo sofre muito, tem coisas que parecem básicas, né? Que 10 anos se passam e é a mesma coisa. Informações sobre o produto, dimensão, peso, característica, porque quanto mais próximo você tiver informação sobre o produto, menos dúvida você vai ter. Quando você tem uma dúvida, putz, mas esse aqui a calça é tamanho 40 ou 42, é Brasil ou é dos Estados Unidos? Putz, é dos Estados Unidos, eu nunca comprei uma calça lá, deixa eu ver, não que eu vou consultar. Então, sabe, são coisinhas bobas, mas sofre, você acaba sofrendo e fica buscando resultado. O resultado não vem. Cara, é o básico, tem que fazer. E é interessante isso que você está dizendo, porque assim, a gente tem 40 sellers lá vendendo, cara. E as informações que vêm de produto nos sellers é muito precário, muito precário. E aí você começa a falar assim, cara, é onde o Edson falou, né? Acho que tem muita oportunidade, porque tem muita gente que não sabe nem o que fazer. Exato. Então, assim, hoje você tem inteligência artificial que pode ajudar na construção de descritivo de produto e tudo mais. É claro que agora o Google parece que está penalizando, né, quem está construindo... 100% com AI? Exato. Mas acho que é um caminho, né? A pessoa pode utilizar daquilo dali para melhorar, adiantar o trabalho dela ali. Como um apoiador, né? Exato. Não pode usar 100%, né? Acreditar naquilo. Tem que ter uma curadoria e tudo mais, mas é um grande apoiador, né? Sem dúvida. Então, para vocês, a visão do AI, cara, vocês enxergam isso nas diversas, né, cadeiras aqui? Tem tecnologia, tem serviço, tem quem está operando o dia a dia. Como é que vocês estão usando isso já no dia a dia de vocês? Dentro da operação, por exemplo, já tem AI rodando lá? Nós temos utilizado justamente para construção de conteúdo, mas óbvio, passa muito por uma curadoria, tem pessoas ali trabalhando em cima disso, conteúdo de produto. Tem dado um resultado interessante, cara, e maximiza muito o trabalho, né? Então, hoje a gente está com mais de 150 mil produtos. Claro, você tem que ter uma estratégia ali daquilo que você vai fazer conteúdo, né? Mas antecipa muito o trabalho ali, que levaria meses, você faz ali em questão de semanas, sabe? Boa. Então tá muito mais na produtividade nesse caso. Exato. No meu caso, eu tenho utilizado mais para produtividade mesmo. Tecnologia, né? Bastante, cara. Muito, não tem como, né? Hoje a gente usa algoritmos ali de AI para fazer aprendizado, enriquecendo o banco de dados por vertical, está no nível absurdo. E é uma tecnologia que está caro, né? Que se conecta ali um robozinho em dólar, né? Daqui a pouco chegar a conta no final do mês, 20 mil reais, você fala assim, opa, tá preocupante, mas a velocidade que você consegue ganhar em aprendizado nos motorzinhos aqui que a gente utiliza, ela está num nível muito absurdo.
Porque senão, do outro lado, você ia ter que colocar pessoas ali para processar, né? Acho que, não sei se cabe um espacinho, teve um evento que eu fui na WPP e o pessoal falando, né? Cara, olha como que tá maluco esse mercado, né, de tecnologia, mas a parte de hardware. Antigamente, tinha os processadores grandes, você precisava de processadores parrudos para processar. Hoje, o processador de um celular é o mesmo de um computador. O problema hoje está na matemática, que ela é antiga. O problema é que o processador hoje ele tem capacidade muito gigante de processar muita informação, só que o módulo de cálculo hoje não aguenta. Por isso que você tem matemáticos, cientista de dados que está valendo uma fortuna, porque estão tentando achar uma solução para processar mais dados. E aí tá todo mundo aqui, cara, como que eu processo mais dado, deixo isso aqui mais inteligente para que eu consiga ganhar escala. Então, no meu caso de tecnologia, eu tenho que ser preditivo a todo momento, receber 1 bilhão de dados, compilar isso aqui muito rápido para oferecer o melhor line-up, a melhor experiência, ou cuspir alguma coisa que faça sentido do outro lado. Exato, né? E por quê, né? Para fazer sentido. Eu acho que inteligência artificial, se você não souber fazer a pergunta, né? Não lembro quem que fez uma pergunta e falou assim, cara, olha o exemplo, né? Onde assistir o futebol, não sei o quê, no canal aberto. Não podemos fornecer. Aí ele fez ao contrário, né? Onde não assistir. Aí trouxe a lista, né? Falou, porra, tipo, como que eu uso, né, a tecnologia ao favor e de modo como aprendizado? Porque hoje, o poder de processamento de dados está muito absurdo, mas você precisa saber como utilizar. Porque senão a conta sobe, você gasta dinheiro com tecnologia e depois vai falando, não, tecnologia é um problema, não estou vendo o resultado. Então, para o nosso desenvolvimento das ferramentas, do line-up, está sendo super importante. Cara, para você ter ideia, sei lá, processamento de quantidade de imagens para ler a cor da imagem. Às vezes no atributo do produto não tem a cor da imagem. Eu tenho que processar todas as imagens. Processo todas, ele vai gravando ali o RGB, o nome da cor, concatenando, tudo. Beleza, eu já tenho um banco de dados com isso aqui, mas isso aqui são imagens de um cliente, agora tem um de outro. Busca, termo, não só o termo, né? Eu coloquei uma frase, qual a melhor roupa para o frio em Nevada, sei lá, no Alasca. Pronto, eu pego a frase, então eu preciso... Porque o cliente, né, a gente, em algum momento, a gente não vai querer mais ter que digitar exatamente o nome do produto que eu estou querendo comprar. Porque hoje é isso, você entra nas buscas de e-commerce, né? Você tem que ir lá, digita, eu quero a TV, smartphone, Smart TV, TLC, 4H... Senão não vem, não aparece. Aparece todas as outras, menos a que você quer comprar. O ideal é, quero comprar, né? Até falar, né? Vai chegar um momento que a gente vai estar falando de voice commerce de verdade, né? Onde você ou está entrando no e-commerce e ele já pergunta o que você quer, e você fala com o e-commerce, e o e-commerce te responde através de IA, né? Então a inteligência artificial vai entender que eu estou querendo, precisando, e vai encontrar lá atrás o que é que tem que me entregar com o melhor match, né? Sim. Um 8 de 10 ali, pelo menos, para dizer, olha, de acordo com o que você pediu, eu tenho isso aqui para te oferecer. Mas eu não vou precisar mais digitar. Então, de fato, a IA, eu imagino que ela vai chegar nesse ponto, cara. O que você enxerga hoje, Edson, nesse sentido? Eu sou um grande entusiasta da IA, né? E internamente a gente usa isso olhando muito para a produtividade hoje, né? A gente não tem um serviço específico, né, pensando em IA, mas para fazer designer, para melhorar a jornada de navegação de loja, para codar, né, para desenvolver código, né? Mas vai usar IA para fazer um código super complexo? Não é isso. Mas eu posso encurtar o caminho. Que vai muito aqui, né? Produtividade, né? Eu posso ter a base, muito na linha da produtividade. E daí pensando no cliente, né, no varejista, pô, as possibilidades são infinitas. Pode usar isso para vídeo, pode usar isso para conteúdo, né, como o Ricardo e o Enzo bem falaram aqui. Ele pode usar para uma série de coisas, para pesquisas qualitativas, quantitativas, que pode ajudar o time deles de compra, sabe? Assim como eu, como serviço, eu posso usar isso para o meu time comercial, para ir atrás de lead, para procurar segmento, para uma série de coisas, assim. Eu acho que se alguém ainda não acredita no IA, é algo que já está estabelecido e vai ficar, né? Mas pode tomar muito emprego, muita coisa. Quando não tinha internet, como éramos? Hoje, se a gente ficar sem internet aqui, os 4... A vida para. A vida para. Acho que nós vamos perder emprego. A gente entra em colapso. Exatamente. Com a IA, né? Como vai ser daqui a alguns anos? Tem que estar, né? Você tem que se adaptar, mas tem que estar aberto para isso, né?
Eu vejo que vai abrir, inclusive, outras oportunidades, na verdade, né? Exatamente, isso que eu ia falar, porque assim, você tem, estava vendo nos Estados Unidos, já tem cargos ali pagando muito bem de prompt engineer, né? Então, cara, eu acho que vão surgir novas oportunidades aí. Mas esse é o pensamento, né, Enzo? Eu penso muito assim, que muitos, né, que ainda estão digerindo isso, falam, poxa, mas quantas vagas de emprego vão deixar de existir? Mas quantas vão surgir? Exato. Né? Eu acho que esse é o pensamento, né? Então, profissionais, né? Acho que é um ponto importante aqui para a gente discutir. Tanta coisa nova no mercado, né? A gente está falando do e-commerce, das várias funções que tem dentro do e-commerce, IA e tal. Cara, existe profissionais hoje no mercado para a gente trazer para dentro da operação? Porque uma das coisas beleza, eu posso montar o melhor e-commerce do mundo, eu ainda preciso de gente para operar. Não tem robô, né? Então eu preciso de gente boa para operar. Vocês estão encontrando essa galera nesse nível? Eu acho que, assim, eu acho que por ter surgido muitos e-commerces, né, ao longo aí da pandemia, ao longo dos anos aí, tem muita gente boa no mercado, obviamente, mas acabou inflacionando bem aí também esse mercado em questão de remuneração. Então, não é uma tarefa fácil, é um desafio você encontrar bons profissionais capacitados, né, e que caiba dentro de uma estrutura de um DRE de varejo. Esse eu acho que é o grande desafio, porque acho que vale, óbvio, né, que os profissionais de tecnologia são cada vez mais bem pagos aí, vale, mas é uma tarefa complicada de se encaixar dentro do orçamento, sabe? Acho que esse é o desafio do varejo hoje. E quando o cara tá dentro de casa, né? Você contratou e tal, essa galera que tá chegando, é mais fácil de lidar ou tá mais difícil de lidar? Polêmica pergunta, Patrick. Vamos tentar, né? Vamos tentar agitar. Se era essa a intenção, né? Porque nem é culpa dos caras, muito provavelmente. Não é, né? Mas eu acho que quando você olha para o varejo, tem um old school ali, no sentido de, cara, às vezes é uma empresa familiar ou com culturas de processo, você precisa seguir alguns rituais, né? Eu acho que pra gente que viveu isso por muito tempo é tranquilo. Tem gente que vira um tormento. Pô, tem que pedir bênção para 10 pessoas? Sim, tem que passar por esse processo, faz parte. Como tem outras empresas que, putz, você tem o seu orçamento ali, coube no DRE, vai embora, segue a vida. Mas o profissional, alguns profissionais dessa nova era da agilidade, né, do chat GPT, já está tudo, resolve, acha que os processos dentro da empresa é igual, e não é. Eu acho que tem empresas que vai passar por muito tempo e não vai mudar, porque essa é a característica. Por exemplo, não sei, não faço a menor ideia, né, da Redditor, mas eu pensando aqui, putz, trabalhando com saúde, não dá para ser rápido. Preciso entender a particularidade do negócio. Como tem uma empresa de tecnologia que agora é uma startup, sentei aqui com o meu sócio, decidi, vamos embora, é isso, acabou. Risco, né? Eu aceito o risco. Eu vou aprender com risco. Ali, se ele aprender com risco, pode mexer na vida de uma pessoa ou não, ou o negócio pode ser numa escalada muito maior. E para isso, o profissional, independente se ele vai estar aqui na tecnologia ou do lado de lá, ele quer, às vezes, em muitos momentos, muito rápido, né? Então, isso preocupa um pouco, né? Essa questão de salário, de você dar uma estrutura, acho que para isso também tem essa questão, né? De você ter bons profissionais e conseguir que esses bons profissionais trabalhem em conjunto, tem essa questão da particularidade. Eu acho que entender pessoas e conseguir gerir no final do dia, eu acho que é o maior desafio, né? Acho que para mim, eu acho que a maior mudança de chave foi quando eu tive aula de gestão de pessoas, porque eu tinha uma dificuldade enorme com pessoas, assim, para gerir. E depois que isso ficou claro na minha mente, putz, talvez um de nós aqui esteja passando por alguma dificuldade pessoal e às vezes não está bem, e faz parte, assim, no ambiente de trabalho. Como tem gente que acordou, putz, a pessoa não está com flores, e faz parte. Pô, a pessoa produz muito um período enorme, outro período ela não está produzindo. Deixa eu entender, eu preciso entender, porque é um bom profissional, né? Então, tem essas questões, tem a galera do imediatismo, mas também eu acho que entender a pessoa. Às vezes, eu já tive casos, né, de desenvolvedor, putz, meu cara produzia muito, daqui a pouco caiu. Deixa eu entender o que está acontecendo, putz, só aconteceu isso, não sei o quê.
legal, pelo menos dá para entender e resolver. Mas eu acho que não só a questão da particularidade do profissional é entender sobre pessoas. Eu acho que isso é bem desafiador e adequa à realidade. Então agora no momento, né, fui muito tempo do varejo, mas estou na parte de tecnologia, preciso dos caras performando alto a todo momento. Tipo, tô com um carrinho de Fórmula 1 e o cliente lá, ó, o carrinho aqui tá começando a apitar porque o motor tá apertando, tá pedindo ajuste. Talvez pode ser de Dora aqui o cliente, entendeu? E no final, seres humanos aqui trabalhando, sim, né? Não é só tecnologia. Então é bem desafiador. Eu acho que a gente passa por um momento ainda, né, de muito entendimento e maturação, né? Do que é a IA e como a gente pode usar ela a favor, né? Assim como qualquer profissão, qualquer tecnologia, tem as pessoas boas e as pessoas não tão boas, digamos assim, né? Tem uma série de medos em volta da IA. A gente está acostumado a falar de e-commerces muito grandes e tudo mais, né? Mas vamos pensar no PME. Quantos PMEs, né? Quantas empresas PMEs que o time no varejista é só ele mesmo? Como ele pode usar a IA a favor dele? Seja um chat GPT, o que quer que seja, qual ferramenta que ele quer utilizar, que seja para mexer num produto. Ah, mas ele sozinho ele já não conseguiria mexer com 5.000 produtos. Ok, qual a curva de venda? Curva de margem? Não sei, né? Mas ele precisa tentar. Eu acho que essa é a provocação, né? Tentar. A gente que é do mercado, a gente provocar com relação a isso, né? Ajudar nesse movimento de cultura sobre a IA, sobre os pontos positivos, as possibilidades, sim, né? As oportunidades, né? Mas o varejo também tem que olhar bem para isso, né? Estar aberto para receber isso. Porque pode ajudar ele, de fato, no serviço do dia a dia, que muitas vezes ele não consegue fazer, sim. Ele não consegue justificar isso para a pessoa que ele responde, e às vezes projetos muito legais, muito interessantes podiam estar aí girando, né, muito bem, assim, acabam morrendo pelo meio do caminho, né? Pois é. Cara, a tecnologia vai só evoluir, né? Acho que a gente não tem como pensar que chegou no nível, agora é aqui que vai parar e a gente vai conseguir, todo mundo tá no mesmo ponto. Não, né? A gente sempre vai ter algo novo chegando, algo que a IA, agora a IA é isso, mas daqui a pouco é outra coisa, né? Sim. Vai evoluir. Você está falando de IA, mas o e-commerce são 12% do varejo. É a pontinha do iceberg. Total. Quando chegar a 30%, 40%, 50%, o jogo já é diferente. Total. Né? E o que falta, velho, pra gente chegar nisso? Porque tá crescendo, tudo bem. A gente vai devagarinho. Mas por que a gente ainda tá tão atrás de outros grandes mercados, né? É a adoção do quê? É o cliente que não aderiu ainda a comprar online? É a estrutura? O que vocês acham que falta para um cliente, pra gente ter 20%, 30%, cara? Eu acho que assim, a taxa de conversão no Brasil hoje ela é muito baixa, né? Você pega mercados que já estão bem desenvolvidos aí, acima de 4%, enfim, aqui está em média 1,5%, né? 1,5%. Então tem bastante gente que acessa, às vezes você faz até mídia de performance ali e tal, mas não chega a entregar uma taxa de conversão muito alta. Então acho que, assim, eu considero alguns desafios, acho que a questão da própria cultura mesmo do brasileiro, de ir loja e tudo mais, de comprar ali. Mas eu acho que ainda tem muita barreira tecnológica, sabe? Muita barreira de usabilidade mesmo dos sites. Que às vezes a gente sabe, né? Quanto mais cliques você dá ali, maior a probabilidade desse cara abandonar um carrinho ali, né? Então, acho que a gente ainda precisa melhorar muito nesse sentido, sabe? Igual os Estados Unidos, ele compra com um clique e tal. Aqui não, aqui a gente tem que passar por uma série de questões de segurança por trás, sabe? Então, acho que isso é um desafio. Eu acho que essa questão de tecnologia e de experiência, que aí a gente volta para o básico, né? Não é olhar para a tecnologia de hoje, cara, faz o básico, arroz com feijão, construir mídia, construir necessidade, entregar informação sobre produto. No último varejo agora que eu tive, eu usei ChatGPT para fazer descrição de produto. Antes eu tinha 4 pessoas aqui em Barueri fazendo descrição. Aí quando eu olhava, blusa era todo o mesmo texto. Eu falei, cara, não muda, tá bom. É o mesmo contexto e muda um termo, muda o nome, né? O nome do produto. ChatGPT, acabou. Pronto, resolveu. A pessoa precisa ter essa vontade, só que o ser humano, para ensinar, acaba sendo difícil. Era 4 pessoas. Aí hoje, cara, faz uma pessoa, coloca ali, resolve,
pega e vai enriquecendo, aquele negócio vai melhorando, a pessoa vai encontrando o produto, vai resolvendo. Então, é bem complexo quando a gente olha para o varejo, porque você tem algumas nuances, né? Você tem desde o básico que precisa ser feito, não adianta olhar para uma Ferrari e achar, putz, agora eu quero pilotar já com uma Ferrari, como você tem a questão de regionalização. Lembro que uma das coisas que para mim era muito absurda, assim, quando eu estive na operação em Salvador, é rede desbancarizada, cara. Caixa lotérica fica lotada para pagar a conta bastante. E sacar dinheiro, não é normal. Você fala assim, caracas, por que tanta gente? Mas aí você começa a perceber, né? Como que era para falar com o gerente antes da pandemia? Você tinha que agendar um horário, você ia na agência, se você conseguisse falar, você tinha que ter um bom investimento ali no banco para ele estar te dando atenção. Hoje, você tem o nome, a foto, o número do telefone da mesa do gerente dentro do seu aplicativo. Você fala em qualquer hora. Por quê? Na pandemia, como que você ia resolver? Sim. Não tinha mais aquele formato. Então, assim, essa questão de evolução da tecnologia, eu acho que ela é importante, ela quebra essas barreiras, mas tem muitos varejistas que surgiram, tem muitas ferramentas, tem muita tecnologia, mas o M, que está naquele formato começando ali, cara, precisa entender os sinais, quem que é o consumidor. Então, desde a sua operação de rentabilizar, colocar, trazer experiência, como entender também quem que é o público, né? Putz, às vezes eu não consigo crescer norte, nordeste ou no sul. Tem uma barreira, frete, logística, tempo. E aí você tem os grandes agora, né, que estão adquirindo muitas empresas de tecnologia, muita fusão, cara, que o cara que ficou parrudo em termos de line-up, né? Cara, vou pegar uma solução, talvez eu resolvo tudo dentro de casa, em vez de contratar a Cadastra e a Maestra, cara, time, agora já tenho tudo dentro de casa, sento e falo. Porque eu acho que do outro lado da mesa você tinha muito um desafio que você falava assim, pô, cara, eu preciso que faça isso aqui. Aí o cara tá falando, não, você tem que usar isso aqui. Não, calma, eu entendo do negócio, minha dor é essa e você entende de tecnologia. Agora a gente precisa achar o meio termo, porque só por tecnologia eu não vou resolver. Quando você tem esse ecossistema, fica mais fácil. Porque você senta aqui, eu explico, cara, minha dor é essa. Pô, eu tenho essa tecnologia que te atende para isso, tenho essa que atende para isso, pronto, eu já tenho um time alocado olhando para minha dor. Sim. E aí fica mais fácil. Agora vamos fazer o arroz com feijão. Mas, assim, das operações que eu participei e olhei e fiz o arroz com feijão, cara, o arroz com feijão já dá muito resultado. Dá muito resultado. Mas quando você olha, tem muita gente que não está fazendo o arroz com feijão. Aí vai colocar tecnologia, mídia é isso, ou tem um parceiro que a gente estava conversando toda hora, assim, tira o gateway de pagamento, muda o frete, muda não sei o quê, durante o dia mesmo. Você fala assim, teste AB o tempo inteiro, né? E nem não sabe o que é. Não sabe o que movimentou o ponteiro. Aí para quem já sofreu muito, você fala assim, cara, se eu mexer no gateway de pagamento, imagina a indexação, a pessoa que já estava ali, ele já perdeu pelo menos 2 horas de venda, ele vai perder. Não, aí isso aconteceu agora, né? A gente subiu um cliente essa semana, e aí passou, sei lá, subiu na quinta-feira. Aí passou sexta, sábado e domingo, aí hoje desde que fizemos o Go Live, as vendas caíram. Cara, mas a culpa é nossa? Então assim, tipo, por que você está achando que o que nós fizemos derrubou a venda? Primeiro que você está testando no final de semana. Final de semana geralmente é complicado, né? Se o cara não tem uma mídia muito presente, ele vai cair de venda. E sabe assim, e a primeira coisa que ele fez foi, a culpa é de vocês. Aí, cara, o e-commerce é muito mais complexo do que apontar um dedo só, sabe? Então, acho que a barba branca nossa aqui essa dor, mostra justamente isso, né, cara? Porque você tem mais ou menos, você fica meia hora conversando ali com o cliente, com o fornecedor, você já tem ideia de onde está o gap. Sim. Agora tem uma galera que chega e não tem uma ideia. Pô, agora porque eu coloquei aquele negocinho ali, a venda caiu. Não, calma, não é isso. Vamos olhar que fator, volume de mídia tá igual, taxa de conversão tá igual, vamos por página, checkout, olha tudo. Aí pronto, agora tem uma ideia aqui do que pode estar acontecendo. E aí é justamente esse reflexo, né, cara? Empresas que já está estruturada com propósito, ou com a empresa que está começando, mas ainda não tem muito claro. Eu acho que é onde acaba sofrendo muito nessas tomadas de decisões erradas que impacta toda a cadeia. Vai cobrar mídia, vai cobrar tecnologia e no final tá dentro de casa. O cara tá mexendo no checkout, tirei o PicPay e coloquei o UOL. No meio do dia, amigão, não esquece, já deu ruim. Hoje, você já deu ruim. É meio que assim, fechei o caixa, tirei ali na loja física, e ninguém mais vai pagar. É igual, é a mesma coisa. Então,
empresas mais estruturadas... Agora só vai ter um caixa atendendo ali, vai todo mundo para lá. Vai ficar uma puta de uma fila. Então, assim, por mais que pra gente varejo, a gente tá não cansado, né, mas já sabe de tudo que precisa fazer, tem gente que não faz um arroz com feijão. O arroz com feijão já dá para encher a conta de muitas empresas. Eu acredito, né, que a pandemia criou vários alertas, né, e trouxe muito aprendizado para a gente, né, como prestador de serviço e como varejo também, né. Mas eu acho que até indo muito na linha do que o Ricardo falou, não subestimar, né. Eu acho que ainda o canal de e-commerce é muito subestimado, né, para não dizer negligenciado em alguns casos, né. Quando você vai abrir sua primeira loja física, você vai estudar o ponto, você vai atrás do tamanho apropriado, das ferramentas que você precisa, de quantas pessoas você precisa, né? Feito melhor que perfeito, né? De novo, indo muito na linha do que o Ricardo falou. Então, por que o e-commerce é diferente? Simplesmente vou contratar a melhor plataforma que tem, sem um time preparado, muitas vezes até colocando o time do físico, né, para tocar o digital, né? Não que esse time não tenha que ser envolvido, eu acho que tem que ser envolvido, porque traz um know-how de anos, uma série de coisas, mas tem que estar aberto para mudanças, adaptações, é um canal diferente, né? Então eu acho que tem muito dessa parte de subestimar ainda um pouquinho, né? Mas por outro lado, por outra perspectiva, eu acho que isso alertou bastante, né? Quem já está no e-commerce, quem tentou entrar no e-commerce na pandemia e por algum motivo não conseguiu, mas está querendo voltar. Então, acredito que os próximos anos, até 2027, 2028, a gente deve chegar nos patamares bem acima de 25%, 30%. Tá gravado, 27, 28. Vocês cobrem o Edson. Mas se não chegar, já sabe quem cobrar. Tem que fazer arroz com feijão, né? Tem que fazer arroz com feijão. Não precisa construir o cardápio cheio. Não faz arroz com feijão. Serve o primeiro à la cartezinho ali de boa, depois você vai adicionando novos pratos. O sonho deixa pro médio e longo prazo. Pro curto, arroz com feijão. Entrega o que tem que entregar. Gente, Varal de Ideias, eu quero que vocês agora me tragam 2 ideias cada um do que a gente conversou aqui, que vocês querem pendurar no varal. Enzo. Eu acho que a questão do aplicativo que a gente falou, né, de ofertar experiências diferentes ali na aplicação e também no responsivo, site responsivo, enfim. Pensando no mobile, né? Pensando, acho que nessa estrutura aí para poder justamente trazer esse aumento de conversão, toda essa questão que a gente está falando aqui de tornar aí o Brasil um dos países que tem uma participação do varejo online muito grande, né? Eu acho que eu considero isso aí, eu acho que é fundamental para que a gente desenvolva, né? A partir de agora, não, na verdade, tem várias empresas desenvolvendo isso, mas até para mim mesmo, assim, como profissional, né, de colocar isso para rodar. Boa. Legal. Você estava na pauta, mas eu vou pegar uma ideia aqui que o Edson acabou de falar, né, que é justamente esse roadmap quando você vai montar uma loja física, né, e eu ouço muito nisso, né, o pessoal tem mapeado exatamente quando vai abrir uma loja, todo o script do que precisa olhar. É interessante isso. Quando vai para o físico, não, cara. O negócio vira online. Assim, para o online, né, quando vai para o online, vira um negócio assim de elocumbrar, você fala assim, cara, não. Várias ideias que a galera começa, né? Não. E começa assim, tipo, ó, tem que ter Salesforce, você já fala, opa, que dor, né? Porque quando chega a proposta, não que não seja, mas, cara, Salesforce você vai mensurar uns KPIs aqui absurdos, você tem que estar muito bem estruturado. O RH, você pode mensurar um RH com o Salesforce, né? Você tá comendo foie gras antes de comer o arroz com feijão que você tá falando agora, né? Farofinha. Aí você fala assim, cara, essa conta aqui, ou o negócio tem que ser muito bom e vai dar muito resultado, ou a tendência é 2, 3 meses já começar a questionar. Então, essa questão de ter um roadmap, né, de lançamento, os touchpoints de entregáveis para atingir os resultados, projeção com DRE, justamente por linha, isso está muito claro. Acho que ter o roadmap do e-commerce, cara, por mais que já seja 10 anos, olhe de novo se não está perdendo a essência, porque é nessas linhas que às vezes está sangrando, você está perdendo margem, que você não consegue resultado. Então, precisa olhar para isso, né? E essa questão de tecnologia, né? Acho que tecnologia, ela é boa, mas avalia dentro do seu line-up, dentro que você tem dentro de casa, conversa com os fornecedores, né? Então, você tem aqui o Edson que já está há um tempo no mercado, já teve todos os lados, vai te falar o que é o melhor que encaixa com o que você tem.
Porque trazer o mais top, o que é de última geração, custa às vezes caro. Né? Ou o custo vai ser o tempo que você vai levar para aprender com essa tecnologia, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Então, acho que Insights ter um roadmap muito claro. Se já está dentro de casa, já tem o e-commerce há muito tempo, ou se está lançando, olha de novo, porque é premissário, né? Acho que teve uma época que a gente olhava muito para a OKR no projeto que eu estive, isso dava uma liberdade muito grande para as squad, para as sprints, e aí a gente criou uma metodologia, né, 40, 40, 20, 40 evolução, 40 para novas ideias e 20 só para sustentação, que é para resolver bug. Putz, se os 20 aqui tá virando 40, calma, aí eu tenho um problema. E isso se aplica também para o dia a dia. Cara, vamos inovar, vamos olhar para o que tem aqui de melhoria. E o bug é só 20% do tempo das pessoas. Porque se está tomando mais tempo, alguma coisa não está funcionando, né? E aí você olha para a causa. É igual eu falo assim, o saque dentro da operação, ele é o termômetro, ele não é um gerador de problema. Nossa, o saque está cheio de problema. Não, o saque está te dando um termômetro de que há um problema na operação, né? Então, esse é um ponto que eu acho que deveria ir para o varal também. A questão da experiência do cliente ali é fundamental, né, cara? Se eu usar o saque aí como um lugar de buscar informações, insights ali para poder melhorar a sua operação, é fundamental. Sensacional. Edson. Varal de ideias, né? Varal, cara. Vamos pendurar as coisas. Não, eu quero deixar aqui, empreenda. Eu acho que Opa. Essa é a minha ideia, assim, principal. Seja você colaborador de uma empresa, seja você um empreendedor, um empresário, seja você varejo, somente físico nesse momento, ou omnicanal, o que está entrando no e-commerce, mas empreenda, né? Empreender uma palavra muito bonita, né? Mas assim como várias coisas da nossa vida, depende de uma série de skills, né? Então, foco, disciplina, aprendizado contínuo, resiliência, né? R, né? Eu acho que a palavra erro é ruim, às vezes a gente falar, né? Mas R. Se você não errar, você não está criando, né? Você não está tentando, não está testando, né? Obviamente você não vai errar várias vezes no mesmo ponto, né? Mas se permita errar, né? E consequentemente evoluir. Então acho que é um pouco disso. Boa. Até porque grandes ideias nascem muitas vezes dos erros, né? Uhum. De se permitir, a maioria das vezes. A você testar, ver que se vai ou não vai, né? Animal. Senhores, muito obrigado. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Ó, grandes amigos. Obrigado. Obrigado. Agradece, Patrick. Valeu, gente.